Começando mais um podcast, o que não te contaram, nós vamos te contar. Hoje com Ricardo Oliveira. Podemos, Ricardo? Agora. Então vamos lá. Agora, Ricardo, como você falaria para esse povo que está acompanhando tudo que tem acontecido na política, como acreditar na política? Acreditar na política, primeiro nós temos que acreditar na sociedade. Porque o político, ele sai da sociedade. O político, o policial, o bombeiro, o médico, sai da sociedade. Então, se nós não formarmos, não montarmos uma sociedade que esteja capacitada a exercer um patamar político, a exercer uma função de polícia, a exercer a função de bombeiro, de médico, então nós não vamos conseguir nada. Porque a política, ela é linda, ela é bonita, a instituição PEMERGE é linda, bombeiro, policial civil, médico, mas de onde são oriundos essas pessoas que estão lá representando a sociedade? Elas são oriundas da sociedade. Então não é a instituição, não é a política que são ruins. São partes da sociedade que migram para dentro dessas instituições e que fazem com que manchem a instituição. Mas não são todos. A gente pode tirar uma parte dela. E como a sua experiência pode agregar na ajuda, assim, no âmbito tanto da segurança, quanto hoje você também trabalha com a ONG, né? Isso. E como você vai trazer esses projetos? Bom, eu trabalho sou voluntário no Instituto Rede Incluir. E mando até um abraço aí pro meu amigo, irmão Antônio Basto. Me convidou através do meu primo Gelson. E nós trabalhamos lá com PCDs, trabalhamos com 60+, trabalhamos com LGBT, trabalhamos também com mulheres que sofreram também agressões e damos suporte, damos cursos, damos suporte também jurídico para elas e nós trabalhamos muito com feira de empregabilidade. Trabalhamos com a feira de empregabilidade por quê? Porque o PCD, ele, quando ele é jovem, quando ele é uma criança, ele vai até uma determinada idade. E dali para frente, quem é que cuida desse PCD? Então, a gente faz a feira de empregabilidade para quê? Para que ele possa dar continuidade na vida dele. E é assim que a gente faz. O que a população não sabe sobre a realidade vivida pela segurança pública nos bastidores? O que a população não conhece é o sistema. O sistema é cruel. O sistema está dentro de tudo quanto é lugar. Eu digo para vocês que eu prefiro trocar tiro com vagabundo do que enfrentar o sistema, porque o sistema está em tudo quanto é lugar. O sistema está engravatado. Ele usa gravata. Como você pretende aproximar a prefeitura das comunidades? Como eu pretendo? Bom, eu não pretendo, eu sugiro. Eu sugiro ao prefeito, principalmente lá de Itaguaí, eu sugiro ao gestor, ao legislativo. Mas lá é o seguinte, dentro de Itaguaí é o seguinte, eu falo sempre para vocês de Itaguaí, né? O que eu disser, eles não fazem. Eu dou minha sugestão, eles não fazem. Então eu acho que agora eu vou querer falar errado para eles fazerem o certo. Porque quando eu falo certo, eles não querem fazer. Porque eu digo o seguinte, a segurança, ela não tem que ser mediatista. Ela tem que ser preventiva. E quando a polícia, quando nós entramos e fazemos a operação dentro de uma comunidade, o Estado tem que estar presente, tem que se fazer presente. Não adianta a polícia só entrar na comunidade e sair e deixar novamente a comunidade à mercê da vagabundagem. Então o Estado tem que fazer o seu papel. Em tantos anos de atuação na segurança pública, geralmente a pessoa que trabalha com isso é uma pessoa fria. O que te leva a trabalhar, a servir pessoas? Porque a política também é isso. Servir e proteger não é para qualquer um, tem que estar no sangue. Servir e proteger tem que estar no sangue, porque muitas das vezes quando a gente vai numa ocorrência nós somos xingados, difamados, e nós temos que manter
né, a nossa mente sã e corpo sã, para a gente não fazer o que nós não devemos fazer, porque nós somos preparados para isso, nós somos qualificados e preparados para isso. Então nós temos que entender o outro lado também. A gente tem que entender o que aquela família está passando. Então, muitas das vezes, o policial, ele passa a ser um psicólogo também. E ele tem que fazer aquela análise daquela família naquele momento. Você disse que prefere trocar tiro com bandido do que enfrentar o sistema. Mas a gente precisa enfrentar o sistema e a gente tem que acreditar, como cidadão. O que você fala sobre isso? Eu já enfrentei o sistema, enfrento o sistema, não tenho medo do sistema. O sistema já me deu uma porrada muito grande. Quase saí da polícia por causa do sistema, porque eu não aceitei me render a ele. E digo para vocês, eu vou continuar enfrentando o sistema, porque eu não tenho medo de você, sistema. Eu quero mais é que você venha de frente comigo, porque eu não tenho medo. É isso que eu penso. O policial, ele não pode se deixar levar por tráfico de influência, porque o tráfico de influência é aonde está o sistema. Uma pessoa que já tem um cargo de segurança pública, se expor na política, realmente tem que ter muita coragem. E você mostra isso até na forma como você fala agora mesmo. Então, Ricardo, você diz que prefere trocar tiro com bandido do que enfrentar o sistema. Você já tem a segurança pública. Você vai se expor agora na política. Essa coragem vem realmente para ajudar o povo? Eu já fui ameaçado de morte várias vezes para me desistir da política. Eu já fui trocado 3 vezes de batalhão e já fui ouvido pela corregedoria porque receberam informações de que estavam tentando me matar na saída do batalhão. Então me tiraram dos batalhões. E eu fui mudando. Isso não adianta nada, no meu modo de ver. O que eu penso em relação à política e à segurança pública nós temos que fazer pela população. E dinheiro o Brasil tem. O Brasil não fica pobre. Não adianta que o Brasil não fica pobre. Dinheiro o Brasil tem, principalmente em Brasília. Só que muitos políticos não querem pegar o dinheiro de Brasília porque ele é rastreado pela Polícia Federal. Então eles preferem deixar com que o dinheiro chegue até o Estado ou chegue até o município para depois poder utilizar do jeito que eles querem. Ricardo, então, você acredita que os recursos destinados à segurança pública hoje são suficientes? O que precisaria mudar? É tão suficiente que o meu irmão, meu amigo e deputado federal Gutenberg Reis está demonstrando aqui dentro de Caxias. Ele está demonstrando dentro de Caxias que os recursos que tem em Brasília, ele está trazendo para dentro do município e está tornando aqui Caxias um município modelo em segurança pública. E é esse modelo que está aqui em Caxias de segurança pública que eu quero levar para o meu município, porque é um modelo de integração. Nós temos que trabalhar com integração, nós temos que trabalhar o dinheiro da segurança pública juntamente com a assistência social, juntamente com a saúde e juntamente com a educação. Porque eu sempre falo para todos, que Enéas dizia que a educação de hoje é a sociedade de amanhã. Então, se nós formos pegarmos aqui a nossa educação e colocarmos a nossa educação de primeiro mundo, lá na frente nós não vamos ter tanto imediatismo dentro da segurança pública e vamos reduzir muito a letalidade. Ricardo, como você avalia a segurança pública nos hospitais hoje? Os policiais no interior do hospital, eu acho excelente. Excelente. Ele não só preserva a integridade física do profissional que ali dentro está trabalhando, como muitas das vezes chega uma criança que foi estuprada, o médico detecta e muitas das vezes o estuprador é o que está levando aquela criança. O agressor
é o que está levando aquela criança. Então, quando você coloca um policial ali, o que acontece com um profissional da medicina? O que acontece com o médico? O médico vai procurar, vai pedir uma enfermeira, vai pedir alguém para chamar o policial e dizer o fato, o que está acontecendo ali. E isso não só com as crianças, mas com as mulheres também. E muitas pessoas também, nacionais, que eu tenho que falar nacionais, né? É uma coisa assim, enfática, né? Uma coisa maravilhosa que eu tenho que falar, né? Nacionais. Tem muitos nacionais que chegam com PAF. PAF é perfuração de arma de fogo. E falam que foi tentativa de assalto. E muitas das vezes foi troca com policial. Troca de tiro com policial. Ou então ele tentou assaltar alguém e o policial reagiu, ou alguém tentou e reagiu também. Então, o polícia de plantão que está ali dentro do hospital serve para tudo isso. Ele não serve só para pegar e servir ao profissional que está ali. Tá. Você, Ricardo, trabalhando na ONG hoje, vendo também muitas mulheres sendo vítimas de feminicídio, você tem algum projeto que consiga alcançar essas mulheres também? Então, o que eu vejo lá em Campo Grande? Eu trabalho no 40 BPM. E lá no 40 BPM, eu já levantei essa pauta. Nós temos lá a Maria da Penha, né, a Patrulha Maria da Penha. E nós temos profissionais, são excelentes profissionais na área Maria da Penha. E conversando com eles, pela experiência que eles têm, eu conversando com eles, foi com o Subguilherme e a Sargento Zeli, e eles me disseram o seguinte, que 70% dessas mulheres que sofrem agressões reais, 70% delas têm filhos autistas dentro de casa. Então, para você ver que também, quando a gente leva para um lado, a gente tem que saber o que está acontecendo dentro da casa daquela família, né? Então, quer dizer, a mãe aguenta tudo, mas muitas das vezes o homem não aguenta, né? E a mãe que está sempre ali segurando. E a mãe está sempre segurando aquela barra daquele filho autista que está ali sempre com ela, porque o amor de mãe é tudo. E na ONG também tem um projeto para mães de autistas, não Temos sim. Temos oficinas para elas. E temos aulas para elas como lidar com seus filhos, com os autistas. Que é super necessário, né? Com certeza. O que você acha hoje, Ricardo? Que hoje o número de policiais baleados em confronto não aparece como os de marginais. Então, o que eu posso dizer para você, Sara? O que gera voto? O que gera voto? O que vem de jornal? O que vem de jornal e o que gera voto? Eu costumo dizer para os colegas, né, em debate de roda no batalhão, que o maior cabo eleitoral do político, do má político, né, é o policial. Porque o policial, ele quando acerta, ele fez mais do que sua obrigação. E quando ele erra, ele é um cabo eleitoral ali daquele político que vai sentar-lhe a porrada nele. Vai sentar a porrada nele. E quando você fala de estatística de policial morto, não adianta. A sociedade, ela não se comove com isso. A sociedade não se comove. E quando você leva para dentro de uma comunidade esses cidadãos, né, esses nacionais, esses queridinhos, né, tão maravilhosos que eu adoro, amo vocês, né, amo, enterrado de cabeça para baixo. E quando eles vêm a falecer, né, através de uma troca de tiro com um policial, aquilo ali gera voto, aquilo ali gera comoção dentro de uma comunidade. Por quê? Porque o político vai lá, dependendo do político, eu não vou falar aqui em ideologia, o político vai lá e o direitos humanos vai lá. Mas para que isso? Caçar voto. Eles não vão lá a favor da família, eles vão lá atrás do voto da comunidade. Ricardo, o que você acha do poder feminino hoje dentro dos batalhões?
Eu acho uma maravilha, eu gosto muito, eu trabalho muito com essas colegas. Hoje, eu até falei brincando, né? Falei que ia dar uma parte de uma colega, porque a colega entrou de férias e nem me avisou. Ela não me avisou. Flávia, você não me avisou que ia entrar de férias. Estou sentindo sua falta. Volta logo, Flávia, porque eu não estou aguentando mais ficar sem você no batalhão. Eu gosto muito, porque é um toque feminino que nós temos dentro do batalhão. E a FEM, que nós chamamos assim, que é a policial feminina, ela muitas das vezes na rua, ela tem uma percepção que o homem não tem. Ela tem uma percepção que o homem não tem. E muitas das vezes eu já vi e já combati com mulheres junto comigo na viatura, que a mulher saiu junto comigo, a FEM, para trocar tiro com um vagabundo, e já teve colega que ficou dentro da viatura. Então, em relação a sexo, né, sendo masculino ou feminino, para trabalhar na área de segurança pública, isso para mim difere. Agora, eu acho muito bom trabalhar com elas, porque assim, é um dia a dia que nós trocamos ali, e eu fico sempre perguntando para elas como é que é a vida delas, como é que é a vida delas, elas sendo casadas com um homem que não é policial, como é que eles ficam, como é que eles conseguem lidar com uma FEM, com uma policial feminina, a esposa dele andando armado e ele andando no chuchu. Gente, olha só, eu não aguentei mais, a Sara já me perguntou muita coisa, agora está na hora de eu perguntar alguma coisa para Sara. Sara, quem é Sara? Então, Sara é uma mãe de 3 filhos, 2 netinhos. Eu tenho uma consultoria empresarial, onde eu passei minha vida inteira trabalhando com a maioria com homens. E hoje eu estou voltada a trabalhar com mulheres. Mas eu acabo que no podcast já me colocam com um homem, ainda policial. Tipo assim, gente, eu estou me virando para fazer as perguntas. Espero esteja agradando vocês. E como você chegou à consultoria empresarial? Vamos lá. Eu trabalhava no banco, sou ex-bancária, trabalhei durante 5 anos no banco, no famoso banco, não vou falar o nome para não fazer propaganda do banco. E através da carteira que eu construí, muitos clientes vieram comigo, eu abri a consultoria empresarial. Porque eu entendi que o empresário precisava de um braço direito. Ele pensa só em bater a meta, né, do pagamento dos funcionários, segurar. É porque o mundo empreendedor exige muita coragem de todos os dias estar ali. Assim como você é policial, o empreendedor sustenta também, acredito que a economia do nosso país, que hoje está bem, bem restrita. Com certeza. E quais são os desafios? Os desafios deles hoje é conseguirem arcar, né, com os compromissos dele, porque se a economia está do jeito que está, ele fica sem vender e ele também fica sem cumprir, o que dá o quê? A inadimplência que está hoje em alta. Você já foi convidada a fazer parte da política? Recebi um convite há pouco tempo para pré-candidatura federal, deputada federal, mas não é uma pretensão minha, nunca fui. Mas foi o convite da China? Foi um convite aleatório dessas reuniões que às vezes a gente faz, né? Reunião de network que eu sou convidada, e eles acabam me fazendo esse convite. Só que assim, gente, a política, eu acho bacana quem quer entrar, só que eu vou ser muito sincera, hoje eu olho para a política bem desacreditada, eu acredito que muitos brasileiros. Eu acredito muito em servir as pessoas com verdade, mas eu não acredito muito na política, eu estou falando assim como você é corajoso, eu também sou. Então, eu não acredito na política hoje, uma política bem dentro de uma sinceridade, de uma lealdade ao povo brasileiro. Bom, eu tenho certeza que cafezinho não faltou para tu tomar, né? Só cafezinho que tinha. Só café. Só café, né? Café. Só isso, e promessas, Isso, né? promessa. E quais são os seus projetos? Para política, se eu entrasse? Para política, dentro do lado empresarial, Então, o seu projeto, hoje, o seu sonho que você tem em relação às as mulheres. Então, hoje, como eu trabalhei minha vida inteira com homens, eu olhei mais para as mulheres agora. Porque eu vejo que, assim, tem um maior número de feminicídio. As mulheres é a parte mais carente, só que hoje é um número maior de mulheres que
cuidam do lar e seguram a onda sozinhas. Então, essa parte das mulheres é que eu quero trabalhar. Já tenho um outro Instagram, então assim, eu faço consultoria empresarial e tenho Essência Inabalável, que eu falo muito sobre isso, e trago agora, através do podcast também, a gente vai começar a entrevistar mulheres para trazer a verdade também nos bastidores dos empresários, e a gente vai fazer essa junção. Então esse projeto que você tem são os verdadeiros projetos futuros que você tem. Isso. É isso? Isso. E o que você acha da Lei Maria da Penha? Tu acha que ela tem que ser modificada? Eu acho que tem que modificar muita coisa. Com um alto número de feminicídios, eu acho que realmente tem que mudar. A atenção tem que estar voltada para isso. Hoje em dia, a política tem muitas mulheres que estão trazendo vários projetos para isso. Eu espero que realmente alguma delas consigam entrar e consigam cumprir com isso, porque está fazendo falta. Está bem complicado o número de feminicídio. E o que acontece com eles? Muitas às vezes é aquela medida protetiva que o cara consegue chegar perto dela, consegue matar ela, e ele lá com essa medida protetiva. Eu quero até te cortar um pouco e falar um pouco para você em relação a isso. A Lei Maria da Penha é uma lei maravilhosa, mas ela tem que ser um pouco alterada. Ela tem que mostrar também para algumas falsas comunicadoras que elas estão cometendo também um crime ali. Porque eu trabalho na sala de operações do 40 e certa vez ligou um homem pedindo pelo amor de Deus, ele morava perto ali do Art Shop, pedindo pelo amor de Deus para mandar uma viatura para a casa dele, porque a mulher dele estava com medida protetiva e ela estava no portão da casa dele, infernizando ele. Não, mas isso pode acontecer. Só que aí a gente vai entrar num quesito de cada situação uma situação. Então, isso aí. Só que o número é maior de mulheres mortas do que de homens. Muito, então, com certeza. É isso que a gente precisa ver com mais seriedade. Eu acredito que trazer realmente projetos que possam proteger e que não aconteça isso. Porque parece que acontece de tantas formas que parece que virou banal. Banalizaram a morte das mulheres. E isso é muito bom porque dentro do 40 BPM nós temos muitas policiais femininas. E elas mesmo chegam na sala de operação e falam comigo, falam com outros colegas, elas chegam, chefe, nós fomos lá, olha, e deu vontade de fazer certas coisas porque a mulher estava mentindo. O que eu acho com isso? Não estou querendo defender. Eu acho que por causa dessa minoria, a maioria pagam. E eu acho que tem que haver um rigor, tem que haver uma alteração. Mas a lei ela não tem que ser extinguida, ela tem que ser modificada, alterada, assim conforme eu digo também em relação ao ECA. O ECA também ele é feito para as crianças, mas a gente não vê ser utilizado para as crianças. Como é que você vê o ECA também para as crianças, que não é utilizado e só é utilizado para o infrator? O menor infrator, né? Sara, eu gosto de trabalhar muito com as mulheres, que as mulheres têm umas percepções muito grandes. E eu já falei isso aqui, tanto na política como na polícia. Eu gosto de trabalhar porque elas veem coisas que a gente não consegue enxergar. Mas eu sei também que muitas das mulheres são muito assediadas na rodinha de homens, no almoço, no café. Como é que você vê isso? Então, já teve alguns episódios que é aquilo, a postura, eu tenho uma postura por eu ter trabalhado com muitos homens, hoje eu já sei sair de qualquer situação. Então, se eu vou lá para fazer o meu trabalho, eu deixo bem claro que eu estou fazendo o meu trabalho. Se eu vou ouvir uma gracinha, eu vou responder. Vou colocar a pessoa no lugar dela e já levantei de mesas que deixei todo mundo na mesa por falta de respeito. Uma das coisas que eu prezo muito é o respeito. Então, assim, hoje eu tenho essa postura, tem gente que fala assim, Sara, você é meio carrancuda, vive com essa cara fechada, mas não é, gente, isso aqui é mais para eu me defender de muita gente, de muitos homens que ainda não saíram da quinta série. Então, eu quero saber o seguinte de você, então, o povo quer saber, né? Não adianta, o que a gente está querendo saber é o seguinte, já teve algum cliente
que já tentou de tudo quanto é jeito te flertar? Já teve. Já bloqueei, já tive que. Ih, já bloqueei clientes que eu falei que não ia fazer mais serviço. Já teve cliente casado. Que aí eu falo, cara, eu respeito a sua esposa e eu nem conheço ela. Mas uma coisa que eu vou fazer, eu vou bloquear você. Você vai perder o acesso, você procura outra pessoa para trabalhar com você, porque eu tô fora. Você trabalhando nesse ramo, estando nesse ramo de consultoria empresarial, tu sente a dificuldade por ser mulher e estar lidando com esse tipo de trabalho junto aos homens? Então, porque esse trabalho que eu faço, a maioria quem faz são homens. Então, assim, eu encontro muito mais homens fazendo do que mulher. Mas eu já tenho uma postura de que eu já sou fora da curva. Então, assim, sou mãe de 3, avó de 2. Então, tem gente na minha idade que nem casou ainda. Então, eu já vim mesmo posturada a fazer o meu trabalho de forma séria e colocar cada um no seu lugar. Porque, assim, se eu estou aqui fazendo o meu trabalho, as pessoas têm que respeitar. Eu sendo mulher, eu sendo homem, que seja lá o que for, o respeito tem que estar em primeiro lugar. Certo. Eu vejo o seu trabalho, acompanho o seu trabalho, compartilho. E agora eu quero perguntar para você. Você consegue ver uma luz no fim do túnel em relação ao Brasil, na nossa economia? Então, como eu falei anteriormente, eu estou desacreditada da política do Brasil e vejo que muitos empresários estão fechando as portas agora mesmo. Tem muito tempo que eu não venho em Caxias. Eu passei ali, aquele polo de concessionários, né, de carros, tudo fechado. A maioria das lojas fechadas. Então, assim, realmente a situação... Eu atendo muitos empresários e são de vários ramos, não tem um ramo específico, não. São vários ramos com dificuldade financeira, a procura de crédito, a procura de se reestruturar para se manter e para sobreviver. Tu acha que nós temos um excesso aí de imposto? É sério que você está me perguntando isso? Tem que perguntar, ué. Vocês estão A querendo... gente, eu tô querendo contar pro povo, porque tem gente que acha que... Tem, gente, até para respirar. Acho que eu já paguei um imposto aqui. Só com pra estar certeza. respirando. Tem imposto sim, gente. É o que mais tem. Então, eu tô querendo saber agora de você, vamos lá. Agora eu quero saber de você. Quem é a Sara sábado e domingo? Que eu fico vendo lá os seus stories lá, você tirando a sua onda na praia e eu lá estudando. Eu gosto de ir pra praia, eu gosto de viajar, eu gosto de curtir. Eu acho que quem vive de trabalho morre sem colecionar histórias e eu gosto de viver. Eu gosto de viver. Acho que não é à toa que eu fui mãe de 3, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ser mãe, de ser empresária. Eu conheço um Deus tão grande que me trouxe até aqui, eu sei que Ele é capaz de me dar muito mais. Então eu vivo mesmo, gente. Eu gosto de viajar, gosto de ir pra praia, gosto de curtir a natureza. Então eu vejo que você é uma mulher de atitude. E é isso que eu digo para vocês, mulheres. Vocês têm que ter atitude. Se vocês não tiverem atitude, vocês vão continuar sendo dependentes. E vão continuar sem fazer história, porque cada um veio para escrever a sua história. Se você deixar com que você só escreva as histórias dos outros, você vai chegar no final sem escrever história nenhuma. E o tempo passa muito rápido. Uma das coisas que eu acredito muito é que o que você tem que fazer, você faz agora. Porque quando você chegar com 70, 80, você já não tem mais vigor para fazer. Se você quer viajar, você vai viajar agora. Se você quer ter um filho, você vai ter agora. Porque eu não tenho condição de ter filho. Gente, filho é a melhor coisa do mundo. Eu falo isso para qualquer pessoa. A pessoa que fica... Eu fui mãe com 17. Hoje eu tenho um filho com 28 anos. Eu escuto isso de algumas amigas, né? Que elas falam assim, deixa o tempo que o tempo toma conta de tudo. Como é que vai deixar o tempo tomar conta da sua vida? Não, quem toma conta da minha vida sou eu, as rédeas são minhas. É claro que os planos que a gente faz nem sempre... Papai do céu tá lá, mas eu tenho que ter atitudes, porque se eu não tiver, o que vai acontecer? Justamente isso. A gente é que faz a nossa história, a gente que escreve. Tu falou uma palavra que eu falei para uma amiga sobre isso, rédea. Todos nós temos que pegar nossa rédea e seguir com a nossa rédea. Porque tem gente que pega a rédea e bota na mão dos outros.
Nós estávamos falando sobre isso, sobre mulheres fortes. Porque realmente, eu sou uma mulher forte. Mas eu não fui uma mulher forte porque eu quis ser forte. Não, foi uma sobrevivência. Eu tive filhos e precisava ser responsável por eles. Não deleguei a minha maternidade. Eu criei meus filhos. E até hoje levo eles com o maior amor do mundo. Então, assim, hoje tem muitas mulheres que vão estar assistindo que são mães e são mães sozinhas, né? Solo. E eu quero dizer que, cara, passa rápido. O teu filho hoje pode estar... Você pode estar... eu estou trabalhando para sustentar, mas passa rápido e ele... É a maior alegria que você vai ter. Assim, eu sou muito feliz, meus filhos, assim, eu sou babona mesmo. Se eu parar de falar dos meus filhos, eles são as melhores coisas da minha vida. Bom, Sara, eu quero te agradecer. Agradeço a todos também aí da equipe aí. Vocês foram maravilhosos aí. Agradeço a hospedagem de vocês aí, tá? Quero voltar mais vezes, tá? Me chamar aí toda semana eu venho aqui na cidade. E quem quiser também uma entrevista como essa, é só falar com a gente. E quem quiser uma entrevista como essa aqui, é só falar conosco que nós passamos aí o contato do nosso amigo, do nosso irmão, da nossa equipe que está aqui cobrindo esse podcast hoje.